Fala, estudante! Mais uma vez, professor de ideia aqui no canal, trazendo o melhor da nossa língua portuguesa, da nossa gramática. Porque, como eu sempre digo, o português precisa ser uma coisa gostosa, de boa, leve. O português precisa ser descomplicado, objetivo, reto, galera. Quando você olha ali uma questão na sua prova, seja de concurso público, do Enem, do seu colégio, você ali, ó, no piscar de olhos, resolve a sua questão, certo? Você não pode mais ficar reprovado porque errou uma questão de língua portuguesa. E se depender de mim, eu farei o possível e o impossível para que você consiga a sua aprovação, certo? Não errando aí mais em língua portuguesa. Galera, é o seguinte, hoje quero abordar com vocês aqui um assunto que é muito recorrente, sempre cai aí em provas de concursos públicos, do Enem, da sua escola, certo? É um assunto muito recorrente e um assunto também muito de boa, muito fácil, muito gostoso de se estudar. Não tem mistério, é simples, que é o nosso aí predicado verbal, certo? O nosso predicado verbal. Como vocês sabem, nós temos o predicado nominal, o predicado verbal e o predicado verbo nominal. Só que essa aula de hoje, nós iremos abordar aqui o predicado verbal. Se você não se lembra o que é um predicado nominal, certo? Quando nós precisamos utilizar ali as nossas os nossos verbos de ligação, certo? Dá uma olhadinha aí, busca aí no meu canal. Eu tenho uma aula aí falando só de predicado nominal. Beleza, galera? Também é um assunto muito fácil, muito tranquilo. Mas hoje, como eu digo, iremos falar só de predicado verbal, certo? Pessoal, o que é um predicado verbal, então? Predicado verbal é quando o sujeito pratica a própria ação. O sujeito pratica a própria ação do verbo. Professor, mas o predicado verbal é só isso? O verbo é praticado pelo próprio sujeito? Isso aí. Num predicado verbal, a ação, quem pratica é o próprio sujeito. O verbo recai sobre o sujeito. Pô, professor, não sabia que era tão fácil assim. Tão fácil, é isso mesmo. Muito fácil. Quando você lembrar de predicado verbal, você vai se lembrar o quê? Que quem pratica o verbo é o próprio sujeito, certo? Então, é o seguinte, galera. Explicada aí essa introdução, eu quero dizer o seguinte, que no predicado verbal, nós vamos ter ali os verbos que requerem complementos, certo? E os verbos que não requerem complemento, né? O verbo que não requer complemento e tem ali o seu próprio predicado no verbo, são aqueles verbos que nós chamamos de verbos intransitivos, certo? Os verbos agora que requerem aí complemento são os verbos que nós chamamos de verbo transitivo direto ou verbo transitivo indireto. O verbo transitivo direto, vocês sabem, né? O verbo, né? Ele recai, né? Logo ali no seu objeto direto, né? O verbo transitivo direto, nós temos ali o verbo logo recaindo ali sobre o objeto direto, né? Uma ação direta. No verbo transitivo indireto, o verbo, ele recai sobre um objeto indireto, né? E o verbo transitivo indireto, como vocês sabem, requer o uso de preposições. Beleza, galera? Então, é o seguinte, no predicado verbal, nós temos esses complementos aí dentro dos verbos. Quando eu trouxer aqui os 4 exemplos, vocês irão entender bem aí o que eu estou dizendo, certo? Lembrando que no predicado verbal, o núcleo da minha frase, sempre será o verbo. O núcleo da minha frase sempre será o verbo, beleza? Então, é o seguinte, galera, vamos aqui para os exemplos para vocês entenderem melhor, beleza? Acompanhem comigo aqui primeiro. Predicado verbal. Temos o predicado verbal quando o meu verbo indica uma ação, certo?
O núcleo é o meu verbo, seguido ou não de complementos ou termos acessórios. Então, é aquilo que eu falei. O núcleo ele vai depender aí ou não de complementos. Esse complemento ele pode ser um objeto direto, certo? Um objeto indireto, certo? Então, esses são os complementos do meu predicado verbal, quando necessitam, certo? Quando não necessitam, nós chamamos aí do nosso verbo intransitivo. Quando nós temos o próprio complemento verbal ali no próprio verbo. Beleza, galera? Venham comigo para os exemplos. Como eu sempre digo, você é bem-vindo. Chega mais pertinho, chega mais perto. Aqui você é bem-vindo ou bem-vinda, certo? Venham comigo para os exemplos. Primeiro exemplo, pessoal. A diretora atendeu a aluna. A diretora atendeu a aluna. Quem foi, pessoal, que atendeu a aluna? Não foi a diretora? Não foi aqui, ó, a diretora? Que é o meu sujeito? Sujeito. É ela que pratica a ação. Quando eu falo a diretora atendeu a aluna, eu estou dizendo que a própria diretora atendeu a aluna. Ela faz a ação de atender essa aluna. E esse verbo atender é um verbo transitivo direto. O verbo atender é um verbo transitivo direto. Beleza? Então vamos aqui para o nosso outro exemplo. Os rapazes batiam no menino. Os rapazes batiam no menino. Quando eu falo os rapazes batiam no menino, quem é que batia no menino? Não são os rapazes? Então, se o meu sujeito, que são os rapazes, praticam essa ação, né? Nós temos aí esse verbo, batiam, como um verbo transitivo indireto, que quem bate, bate em alguém, certo? Então, nós temos um complemento aí do nosso objeto indireto, né? Que são os nossos meninos. Eram eles que apanhavam dos rapazes, certo? Então, lembrando, no complemento verbal, o sujeito pratica a ação, beleza? Outro exemplo. A mãe chamou a filha. A mãe chamou a filha. Esse verbo chamar é um verbo transitivo direto, galera, certo? E quem pratica a própria ação de chamar não é a mãe? Beleza. Então, temos aí também o nosso predicado verbal. A mãe expressando a própria ação. Outro exemplo. Os filhos obedecem aos pais. Os filhos obedecem aos pais. Galera, os filhos obedecem aos pais. Quem é que obedece aos pais? Não são os filhos? Não são eles que praticam essa ação aí própria de obedecer? Lembrando que o verbo obedecer é um verbo transitivo indireto, requer o uso da preposição. Certo, galera? Então, é isso, pessoal. O predicado verbal nada mais é de que a ação expressa pelo próprio sujeito. Simples assim. Tendo ou não os nossos complementos ali. Objeto direto, objeto indireto. Certo, galera? Então, é uma matéria muito fácil, muito de boa, leve de se estudar. Espero aí que eu tenha contribuído nesse vídeo de alguma forma aí para a sua preparação. Se você gostou, deixa aí os comentários aí embaixo do vídeo. Compartilhe esse vídeo. Certo, meus amigos? E faça a sua inscrição no canal. Tasca com o dedo aí, galera. Faça a sua inscrição no canal. O canal é novo. Eu preciso aí da sua colaboração. Certo? Então, próximo vídeo. E um forte abraço do professor Didé.